Olá pessoal, aqui é o Carley, está aqui para mais um vídeo sobre o transporte rodoviário de cargas, né? Se você puder, se inscreva no canal e se achar relevante, passe para outras pessoas. Bom, essa semana aí a gente teve alguns assuntos bastante importantes para o transporte rodoviário de cargas, né? Vou começar isso com uma coisa terrível, que é o aumento do diesel. Então a Petrobras anunciou e já fez esse aumento na segunda-feira de quase 9% do preço do diesel, né? Isso aí encarece bastante o transporte rodoviário, né? E também ele vai provocar o aumento da tabela de frete, né? A tabela de frete tem um gatilho que quando o diesel chega em 10% ou mais, ele dispara esse gatilho e a tabela é necessário ser corrigida. No agronegócio, a gente entra no trimestre final aí do ano. E esse se caracteriza, né, por pouca movimentação de grão, que dá bastante volume, né? E agora o pessoal começou a plantar, então a gente começa a reduzir um pouco as movimentações de fertilizante. Claro, isso é uma regra geral. Esse ano está um pouco diferente, as movimentações de fertilizante estão um pouco atrasadas, né? Então a gente vai ter mais um período aí de um pouco de pressão aí sobre essas movimentações. A pressão, para quem aí não é do segmento, não, é ela que faz o preço do frete subir, né, em mercados sazonais. Então essa é uma característica de mercados sazonais, né, de você aproveitar épocas de maior pressão, subir preço, mas de uma forma geral, o último trimestre do ano, ele reduz muito os volumes e isso reduz o preço de frete. Então a gente vai ter tabela de frete para cima, diesel para cima, elevando os custos, e preço de frete para baixo. Não é uma combinação muito boa. Eu vi algumas pessoas falando em greve, né? Não acredito em greve de caminhoneiro por causa dessa questão, mas sim de um apagão, né? Foi o que aconteceu muito ali em 2018, que provocou aquela greve, que as pessoas, os empresários, os autônomos, eles faziam a conta e falavam, não vale a pena eu rodar. O prejuízo é menor com o caminhão parado. Então a gente está se dirigindo para uma situação dessas também, né? Está começando a ficar perigoso. Porque quando você sobe o diesel e o preço de frete em momentos pressionados, ele sobe junto, não sente tanto. Mas agora a gente está numa inversa, né? O preço do diesel subindo e o frete começando a cair. Isso chega a um momento que se torna inviável você movimentar os caminhões, né? Outro fato importantíssimo aí foi a sanção do dia 27 aí do DTE. Então o DTE foi para a Câmara com medida provisória, foi aprovado, foi para o Senado, os senadores contribuíram, fizeram um texto final, aprovaram o texto e foi para o presidente. Ele fez 2 vetos, se eu não me engano. Uma coisa sobre créditos de COFINS, né, e outra sobre usar o canal verde, que é aquelas câmeras, né, que tem para multar de tabela de frete e tal, como obrigatórias para monitorar a emissão, enfim, monitorar o DTE. Isso também foi vetado, né? Mas tem algumas coisas interessantes, isso que eu gostaria de comentar aqui. O DTE, ele está passando por alguns processos. Então, a gente não falou muito antes, porque foi aprovado no Senado. Aí tem o governo, como o presidente vetou. Esses 2 vetos eles vão voltar para o Senado, para o Congresso, para ver se eles derrubam ou mantêm o veto, né? Não são coisas polêmicas, né? Que o COFINS eles estavam dando possibilidade de crédito, só que não o governo deixa de arrecadar, o Congresso precisa apontar onde ele vai
conseguir pegar esse dinheiro de volta em alguma outra área, né? E essa questão da fiscalização, atrelar a obrigatoriedade à fiscalização, ele não teria nem como, né? Então, não são coisas tão polêmicas, tem que ver se tem condições, né? E aí, agora que foi sancionado, vai ser montado um regulamento para regular esse DTA. Aí é outra fase. Tem muitas coisas que a gente não sabe como vai funcionar. Qual que é o prazo de implantação? A gente não sabe. Você precisa colocar hoje em prática? Não. Né? Lá não fala nada. Na legislação ela é assim mesmo, ela é um pouco mais ampla. E o regulamento ele dá os encaminhamentos necessários. Ali que é o problema, na verdade. A lei ela está bem simples, ela tem bastante coisas positivas, bastante coisas negativas também pro segmento específico, né? Eu vou comentar aqui as que eu acho mais importantes, mas o regulamento ali vai falar exatamente como deve ser feito. E aí que botam muita jabuticaba, principalmente os amigos da corte, né? Esses que estão ali, botam algumas jabuticabas que você não sabe nem como alguém pode ter pensado tamanha maldade. Não vou falar que é besteira não, os caras sabem exatamente o que estão fazendo, é maldade mesmo, né? Mas enfim, é uma ideia interessante, para quem não sabe muito do documento de transporte eletrônico, ele é um documento que procura agregar todos os outros documentos do transporte rodoviário. Então, a gente tem muitos documentos do transporte, são vários, e ele procura congregar em um só e eletrônico. Né? Deixar ele sem papel. Isso é uma coisa bastante boa. Quem pode ser contra algo tão inovador e tão atual, né? Para isso, você não precisaria, em tese, parar em nenhum posto fiscal, né, para carimbar lá a sua nota, por exemplo. Já estaria tudo online, as câmaras fiscalizando. Claro que sempre vai existir fiscalizações esporádicas e volantes, né, para ver se tem alguém. Isso nunca vai deixar de existir, principalmente no Brasil, né? A integração, né? A integração dos órgãos da administração federal, principalmente. Então, porque como é que funciona hoje, né? O CTE é o único documento fiscal. O resto é tudo documento, contrato e tal, né? Tem gente que fala mal da carta frete e cria o MDFE. Né? Mas, enfim, o CTE, Conhecimento e Transporte, é o único documento fiscal. Então, quem emite documento fiscal é a Cefaz. Cefaz dos estados, né? E isso vai continuar a Cefaz emitir. Quem emite CIOT, MDFE, é a ANTT. São os documentos de trânsito, eles não são fiscais, mas eles são necessários para você estar circulando com essa mercadoria. E mostrando ali. Então, isso tudo entra dentro de um pacote que a gente chama de DTE. Né? E aí, lá dentro vai ocorrer, né, essa integração dos dados. Então, eu vou ter o remetente, empresa tal, o destinatário, empresa tal, o produto, o preço, o modelo da operação, se é exportação. Então, isso vai gerar uma série de dados, né? O cara, para vender soja, se ele não for produtor, tem que ter comprado a soja. Então, a Receita já vai poder checar e cruzar esses dados, né? A questão de pagamento de frete, tudo isso é feito dentro da NTT, sem o conhecimento da Receita Federal. Agora, com a integração total, né, a Receita Federal já recebe os dados de quem recebe o valor do frete, né? Então, ela tem vai ter esse dado, vai ver que operação que ele fez. Se ele depois, o autônomo lá, declarou no seu imposto de renda, né? Se a empresa declarou isso no seu livro, esse recebimento, né? Então, isso tudo vai gerar uma grande integração de dados sobre o transporte rodoviário de cargas, né? Mas é sobre
O DTE vai ser um documento único para todos os modais. Então, para o trem vai circular até o duto, né, onde é que leva, principalmente combustível, eu acho que leva muito por duto, né, vai ter um documento assim. Né? Então, essa integração é uma questão importante, né, para as empresas aí ficarem sabendo. Eu acredito que essa integração ela vai praticamente... o DTE, né, a maneira que ele está sendo construído, e claro, vai depender um pouco do regulamento, mas ele praticamente ele acaba com a carta frete. Né? Ele, espero, né, que o governo corrija essa cagada, né, de se obrigar as empresas a pagar de uma maneira só, né, pedágio e frete, se libere todas as maneiras, né? Se liberar todas as maneiras, PIX, né? Eu vi lá que o autônomo agora ele pode indicar uma conta de um parente, né? Isso aí não entendi nada por quê, mas enfim, ele tem lá o registro dele, né? E hoje funciona que eu preciso depositar na conta daquele CPF do registro. E no DTE ele aponta que ele pode indicar outras contas para depósito daquele valor do frete. Né? Enfim, com certeza alguém que estava meio complicado no banco pediu isso e foi atendido. Né? Mas isso, como o DTE está sendo totalmente eletrônico e vai ter essas integrações, eu acho que há uma grande possibilidade de se dificultar, né, pagamentos que não sejam eletrônicos. Né? O PIX, o depósito em conta digital, o depósito em cartão, né, o TAG, essas maneiras digitalizadas de pagamento. Espero que não travem isso, que abram isso. Né? Mas eu acho que vai ser muito difícil de fazer pagamentos através de recibos como a carta frete ou mesmo o cheque. Não é que vai ficar difícil, você vai ter cada vez mais entraves, né, para esse tipo de pagamento fora do eletrônico, porque o DTE é eletrônico, né, ele é 100%, você não vai imprimir nada. Então ele também vai preferir, né, atividades que sejam também eletrônicas. Por quê? Porque dá cruzamento de dados, não é que eles são bonzinhos. Né? Eu vejo um perigo grande mesmo. A gente já teve essa experiência terrível. Né? Espero que o governo consiga fazer algo diferente, mas quando fala assim, vai ser eleito um comitê gestor para acompanhar isso aí, isso me dá 10 tipos de medo. Não sabe quem vai ser, porque não tem regras claras de quem pode ser, entidades relevantes do segmento, sabe? Mas é muito amplo isso é muito vago, né? Isso é para botar quem o cara quer, né? Então isso aí me dá 25 tipos de medo. A gente teve esse problema, ainda estamos sofrendo com isso no pedágio, né? Que foi criado isso, e foi instituída uma regra, né, para uma meia dúzia poder usufruir, que até hoje você tem dificuldade. Né, criando não só problema para as empresas e para os caminhoneiros, né, como para o próprio atendimento da legislação. Né, você tem dificuldade, a regra dificulta que você cumpra a regra. Né. Então isso sim, isso é um problemão mesmo. Né. Agora, estou falando que vai acontecer? Não sei. Né? Mas quando você abre muito assim, né, a experiência fala que as coisas já estão meio combinadas. Isso é triste. Né? Outra coisa, fala lá que o autônomo vai poder emitir o DTE dele. Né? Só que é difícil para o autônomo emitir, porque pelo menos ele vai ter que ter um programa, um sistema, alguma coisa assim. E aí ele abre lá o DTE
a possibilidade de ele contratar alguém para fazer isso para ele, né? Ó, gênio. No mercado a gente chama isso de contador, que vai emitir os documentos, que vai gerar os impostos, vai emitir os boletos para ele, os DARFs. Precisa criar um texto no DTE para falar que o cara que vai emitir documento precisa contratar um contador. Ah, não, mas daí não precisa ser o contador lá. Tudo bem, só que ele vai ter que contratar alguém e pagar. Então, tudo que os caras pediram já está indo água abaixo, né? Que queriam ser independentes. Meu amigo, abre uma empresa e cai para dentro, né? As empresas que vão emitir o DTE vão cobrar. Isso podia ser igual ao CTE, mas aí tem uma parcela que vai ficar descontente. Então eles vão cobrar. Aí o texto fica bem claro, né? O autônomo tem que ser isento disso. Não pode ser cobrado do autônomo aquilo. O que vai acontecer? As empresas não vão contratar os autônomos. Por quê? Porque ela não pode repassar custos impositivos. Então, eu tenho que pagar o DTE para alguém fazer e eu não posso repassar isso na cadeia. Entendeu? Aonde está praticamente a liquidação do autônomo. Primeiro, vai ter que contratar uma espécie de contador. Segundo, a empresa não vai poder repassar custos para ele. Ela não vai contratá-lo. Isso é muito claro, né? Toda gratuidade, ela gera escassez. Não tem o que fazer. Quando você fala que alguém tem que dar alguma coisa de graça e ela está pagando por isso, ela não vai ofertar isso. Parece que o DTE é comunista. Não existe nada de graça. Se você não puder cobrar, e tiver que pagar e não puder cobrar, isso não vai ser ofertado. E a grande sacada, que no final das contas é a grande cagada, desculpe a palavra, mas, cara, que é uma coisa que, do tamanho de uma bizarrice. Mas, vou contar para vocês. Quando um autônomo, quando um transportador, ele carrega ou numa transportadora que subcontrata um agenciador, ou numa Transtrade, né, ele recebe 70%, 80% do valor à vista. E geralmente as cargas por aqui demoram aí 3, 4 dias. Né? Então, com 3 ou 4 dias, ele recebe o restante. Aí o que o cara, gênio lá, falou, não, vamos fazer o seguinte, nós queremos ser contratados direto para a indústria. Tá bom, mas a indústria paga com 120 dias. Eu não aguento 120 dias. Dificilmente alguém aguenta 120 dias. Aí eu falei assim, não, mas então vamos fazer o seguinte, vamos transformar o DTE num recebível. Entendeu, né? E aí, eu troco isso no banco. Você acha que o banco faz isso de graça? Se transforma no recebível, vai no banco, o banco cobra uma taxa e te adianta o dinheiro. Que vantagem que tem isso? Qual é o tipo de vantagem que você recebia lá com 3 ou 4 dias, agora você recebe com 2, 3 dias e paga taxa por isso, e antes você não pagava. Você entendeu que, às vezes, uma coisa que acontece, uma das piores coisas que pode acontecer para a gente é a gente receber o que pede, quando você não sabe o que está pedindo. Então, essas questões aí, a gente não é nem um pouco contra o DTE, né? Acho que hoje vai ser só um documento a mais, ele não reduz a burocracia, ele aumenta a burocracia. Mas a gente acredita que no futuro ele possa reduzir, quando os estados aderirem
né? E aí a gente realmente não precisar parar imposto fiscal, a gente ter fiscalizações pelas câmaras OCR, né? Vai aumentar a segurança, né? Mas o autônomo, com toda certeza, ele está fadado a sumir. Porque quando você é obrigado a fazer alguma coisa, e não tem como escapar, é tudo eletrônico, né? Então, essas questões aí de INSS patronal, de retenção e repasse para o governo, e agora custo de DTE, isso aí vai praticamente inviabilizar ou dificultar muito a contratação de autônomo. E aí o autônomo vai ser contratado direto para a indústria, ele vai precisar contratar lá o despachante dele, o contador dele, né, para fazer essa operação e pagar taxa para o banco. Eu acho que se enfiou numa situação bem complicada, né? Tá ok, pessoal? Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.